Vamos abrir nossa Bíblia na carta de São Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Fique com a sua Bíblia aberta, ok? Você aí na sua casa, Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do verso 9, irmãos, ao 14. Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 14. Diz: por esta causa, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria, em entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Somente até aqui, irmãos, que o Senhor nosso Deus se sirva em abençoar a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Eu queria falar nesta manhã, o tema para esta manhã seria degraus da graça, bases da graça de Deus para a nossa vida, né? Crescimento na graça. O texto que acabamos de ler, o verso, aliás, que acabamos de ler, começa assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, Paulo está falando que ele, com alguém que estava com ele, né? Porque ele usa o pronome no plural, ele não diz eu, mas ele diz nós. Nós ouvimos a respeito de vocês, e nós, a partir do momento, desde o momento que nós ouvimos a respeito de vocês, do que está acontecendo com vocês, nós estamos em oração. Amém? Então, Paulo está orando pelos colossenses, mas, na verdade, essa oração, ela faz parte do Logos de Deus, ela faz parte da palavra de Deus. Então, é uma oração para a igreja. É uma oração não apenas para os colossenses, não apenas para a igreja de Colossos, mas é uma oração para todos nós. Amém, meus irmãos? E essa oração tem um antes, né? E tem um depois. Esse texto tem um antes e tem um depois. Por isso ele diz: por esta razão, desde que o ouvi. Qual é a razão? Qual foi a razão? Por que o apóstolo ora ao Senhor para que eles transbordassem? Eles já viviam, e isso levou Paulo a orar para um transbordamento, né? E por meio da vitória que nós temos em Jesus Cristo. Por quê? Porque através da vitória que nós temos em Jesus Cristo, nossa oração é respondida. Glória a Deus. Então, nós vamos ver uma base aqui para que Paulo usou para orar por aquele povo, orar por aquela igreja, a igreja dos Colossenses, para que eles mantivessem aí, para que eles transbordassem. Aí nós vamos voltar um pouquinho, nós vamos para o verso 4, por isso que eu disse aos irmãos que permanecessem com a palavra aberta, com a Bíblia aberta. O que levou Paulo à oração? Como era aquela igreja? O que ele ouviu a respeito daquela igreja? Primeiro, o verso 4 diz algumas coisas. Aquela igreja tinha uma fé inabalável em Cristo. Por isso diz, o verso 4 diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Aleluia. O que levou Paulo, o que motivou Paulo a interceder pela igreja, em primeiro lugar, é que aquela igreja tinha uma fé inabalável. Veja que o apóstolo Paulo não ora para que eles tivessem fé, gente. Ele não ora para que eles tivessem amor. Paulo não ora para que eles tivessem o que eles não tinham. Paulo ora para que eles transbordassem naquilo que eles já tinham.
Amém? Então a palavra para nós hoje é transbordar naquilo que nós já temos. E se nós não temos, nós vamos buscar de Deus para ter. Então Paulo diz: vocês têm uma fé inabalável em Cristo. Se tem uma coisa que Deus precisa restaurar hoje na igreja, tem a igreja primitiva, tem a igreja do tempo da reforma, agora nós somos a igreja do tempo do fim. E isso é muito maravilhoso, porque nós vamos ver o cumprimento de toda a palavra de Deus, antes da volta de Jesus. E o que o Senhor quer restaurar agora em nós é a fé. A fé, irmãos, em Cristo Jesus. Nós não estamos falando de fé para milagres. Paulo não está dizendo: olha, eu oro para que vocês tenham uma fé que levante morto. Não, Paulo está dizendo: eu oro para que vocês mantenham, para que vocês transbordem nesse tipo de fé que vocês têm em Jesus, em Cristo. Aleluia! E nós temos ministrado muito em cima dessa palavra: permanecer na fé em Cristo, ser fortificado na fé em Cristo. E aí, irmãos, a fé em Cristo significa não sair da presença dEle, não abrir mão, tê-lo como Senhor e Salvador. Nós vamos ser tentados a abandonar a palavra, nós vamos ser tentados a esfriar na palavra, nós vamos ser tentados, irmãos, nesse tempo, a não avivar nossa fé em Cristo. Agora, pelo contrário, nós temos que permanecer firmes em Cristo. Aleluia. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais nós temos que estar firme na nossa fé evangélica, na nossa fé bíblica, na nossa fé em Jesus. Pode aparecer quantas doutrinas, ensinamentos, caminhos, deuses, pode aparecer um monte, mas nós estamos firmados em Cristo, nada vai nos separar de Cristo, e é essa fé. Paulo não diz: eu não oro porque vocês têm uma igreja confortável, eu não oro porque vocês têm um departamento infantil bam, bam, bam. Eu não oro porque vocês têm uma banda tremenda, eu não oro porque vocês têm... Não, eu oro porque vocês são um povo de fé, porque vocês estão firmes na fé. Por quê? Porque já no tempo de Paulo havia muitas doutrinas falsas, erradas, que desviavam as pessoas, que tentavam desviar as pessoas de Cristo, de outro meio, para outro meio de salvação. Mas a igreja de Colossos estava firmada na fé em Cristo. Aleluia! Então, meus irmãos, primeira coisa que Paulo fala aqui, por que ele orava? Porque a igreja tinha uma fé inabalável em Cristo Jesus. Amém? Segundo, porque eles viviam a prática do amor corporativo, do amor fraternal. Diz aqui a palavra: eu sei da fé de vocês em Cristo. Eu ouvi Epáfras, Epáfras trouxe a notícia da igreja de Colossos, diz: eu ouvi da fé e do amor. Estou no verso 4 do capítulo 1, tá? Do amor que tendes para com os santos. Eu fui procurar no grego a palavra amor aqui, e a palavra amor aqui é ágape. Não é um amor fraternal, não é um amor de irmão para irmão, não é um amor afeiçoado, que tem como base a afeição. Esse amor aqui é o amor de Deus. E Paulo diz: o amor de Deus com todos os santos, ou seja, com a igreja. E ele vai terminar o verso 8 dizendo assim: o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. E esse Espírito aqui, alguns estudiosos dizem que é o Espírito humano, um amor no Espírito humano, mas não é. É um amor no Espírito Santo. Por quê? Porque esse amor, irmãos, é fruto do Espírito Santo na nossa vida. O que Paulo está falando para a igreja de Colossos é que ele estava encorajado a orar por eles, motivado a orar por eles, porque eles tinham uma fé inabalável em Cristo e eles tinham um fruto chamado, o fruto do Espírito, chamado amor, que fazia com que eles se relacionassem, se edificassem, se amassem no amor do Senhor. A diferença do amor comum para o amor ágape é que o amor ágape reconhece o erro.
O amor ágape julga o erro, conserta o erro, confronta, não afronta, mas confronta, corrige. O amor ágape não passa a mão em cima. O amor ágape, irmãos, ele aponta o pecado e perdoa. A igreja não pode ser edificada num amor que tolera tudo. A igreja não pode ser construída num amor que tolera todas as coisas. O amor de Deus não tolera todas as coisas. O amor de Deus não tolera o pecado. O amor de Deus não tolera a injustiça, não tolera o erro. E Deus continua amando. Amém? Deus continua amando e vai jogar muita gente no inferno. Então, o amor de Deus é justo. E a igreja precisa viver isso nesse tempo do fim, onde há muito discurso e pouca prática. Onde há muita atividade e pouca vida. Então, o que levou Paulo a orar é que eles tinham uma fé inabalável, eles viviam a prática do amor entre todos os santos, com todos os santos, ou seja, com cada irmão. Era um amor praticado no corpo de Cristo. Aleluia. Irmãos, a prática do bem não salva, mas a prática do bem edifica o corpo. Aleluia. Irmãos, para quantas pessoas nós telefonamos nessa pandemia? Para quantas pessoas nós mandamos uma palavra de amor? Por quantos nós oramos? Quantas cestas, quantos alimentos, quantos remédios, quantas ofertas, quanta ajuda nós fizemos nesse momento? Quanta falta nós sentimos um dos outros? Quanta atitude de misericórdia, de amor, de bondade tivemos com os queridos, com os irmãos? Ou será que nesses 5 ou 6 meses só pensamos em nossa sobrevivência, só pensamos em nosso bem-estar, só pensamos em não pegar o vírus? Veja que Paulo não ora porque havia falta dessas coisas na igreja. Paulo ora porque essas coisas abundavam na igreja. Era uma igreja que vivia a fé e que vivia o amor. Outra, eles viviam, estou no verso 4 ainda do capítulo 1. Paulo orava por eles para que eles transbordassem, porque eles viviam em função de uma esperança preservada no céu. Verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então, o que Paulo está dizendo é que essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, que produzia frutos do Espírito Santo, além de ter uma fé firme e de amar com o amor de Deus, cada crente, cada irmão em Cristo, eles faziam isso porque a esperança deles estava preservada nos céus. Então, eles não faziam isso para aparecer, eles não faziam isso para querer recompensa, eles não faziam isso para tirar foto e botar no Face, que está fazendo, mas eles faziam isso porque eles tinham uma esperança preservada, guardada no céu. Se tem uma coisa que a igreja do Senhor nesse tempo precisa entender, ela é do céu. Ela está aqui, ela caminha por aqui, mas ela é do céu. Somos peregrinos. Cada irmão que parte para o Senhor deixa de ser peregrino. Aleluia. Cada irmão que parte pelo Senhor. Nós não queremos que ninguém parta, nós não vivemos, nós não fomos criados para morrer, nós rejeitamos, combatemos, mas temos que entender uma coisa: cada irmão que parte para o Senhor deixou de ser peregrino nesta terra e agora está na pátria celestial, aonde eles vão viver por toda a eternidade. Aleluia. Então, Paulo está dizendo que eles viviam em função da esperança guardada. Sabe, essa palavra na minha Bíblia está preservada. E a palavra preservada significa entesourada, guardada como um tesouro. O que havia no coração da igreja de Colossos, irmãos, não era nenhum tipo de planejamento para aqui. Tudo que eles planejavam para aqui era em torno do crescimento da obra de Deus, mas o coração deles estava no tesouro celestial, no depósito celestial. Como a mentalidade da igreja mudou.
Nós queremos tudo aqui e ligamos pouco para a nossa eternidade. Nós queremos tudo neste mundo e ligamos muito pouco para a nossa eternidade. Agora, deixa eu dizer algo para você. Deus é um Deus de cura. Quantos podem dizer amém? Deus é um Deus de prosperidade. Quantos podem dizer amém? Deus é um Deus de coisas grandes. Quantos podem dizer amém? Quantos creem que Deus é um Deus de cura, que Deus ainda cura, liberta, prospera, abençoa, abre portas? Quantos creem nisso? Quantos creem? Eu creio nisso. Agora, quando eu creio nisso, quando eu creio que Deus pode me abençoar aqui, eu vou buscar Ele aqui. Agora, quando eu creio que meu tesouro não está aqui, que o meu tesouro está por vir, está no céu, não é uma questão de buscar, é uma questão de viver. Quantos estão entendendo? Se eu quero o meu milagre, eu vou buscar, e Deus vai me dar. Se eu quero prosperidade, eu vou buscar, Deus vai me dar. Se eu quero coisas grandes e boas do Senhor para glorificar Ele, eu vou buscar, e Deus vai me dar. Agora, se eu quero ir para o céu, eu vou me santificar. Se eu tenho um tesouro no céu e eu vivo em função desse tesouro, eu agora vou me consagrar, me santificar, abandonar o pecado, andar em obediência à palavra, porque eu sei que tudo que vem para cá fica aqui. Eu preciso entender que eu vou para a eternidade. E para a eternidade eu não vou levar dinheiro, eu não vou levar casa, eu não vou levar carro, eu não vou levar emprego, eu não vou levar nada disso. A única coisa que eu vou levar para a eternidade são as vidas que eu ganhei para Cristo. A única coisa que eu vou levar para a eternidade é a minha vida consagrada ao Senhor. Então não há conflito, irmãos. Não há conflito entre ser abençoado aqui, buscar as bênçãos de Deus para aqui e ter a esperança desse tesouro eternal. Não há conflito entre essas duas coisas. Desde que eu entenda que as coisas daqui eu busco a Deus para aqui. E as coisas eternas eu busco a Deus para as coisas eternas. O problema de muitos irmãos, de muitas pessoas, é fazer essa separação e só viver para as coisas daqui. Quando eu vivo só para as coisas daqui, eu não ligo muito para a santidade. Eu não ligo muito para a oração, eu não ligo muito para a justiça, eu não ligo muito para caráter, eu não ligo muito para estar congregado, eu não ligo muito para a honestidade, eu não ligo muito para a pureza, porque eu estou focado em ser abençoado aqui. Mas quando eu foco também em subir com a igreja, em partir para a eternidade, tomar posse do meu tesouro eterno, eu também cuido da minha alma, do meu espírito, da minha mente, do meu caráter, do meu viver. Essas duas coisas devem caminhar juntas. Enquanto o mundo olha para nós e vê a bênção de Deus na nossa vida, o mundo vai entender que nós estamos caminhando não para essas coisas que estão aqui, mas para a eternidade. Amém? Outra coisa que Paulo moveu para a oração é que, além deles viverem em função dessa esperança entesourada no céu, a Bíblia diz que eles faziam o evangelho crescer e davam frutos. Diz que chegou, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes o quê? A graça. Diga comigo, a graça. A graça produz fé, amor, relacionamento, comunhão, esperança de vida eterna. Desde o dia que entendeste a graça, diga, eu preciso entender a graça de Deus na verdade. Aleluia. Então, Paulo está dizendo que o evangelho estava crescendo e frutificando como acontecia entre eles. O evangelho, meus irmãos, olha para mim um instantinho, o evangelho não está parado no mundo. Nós estamos vivendo uma crise espiritual muito grande no mundo, mas o evangelho não está parado. O evangelho vai crescendo e se multiplicando no mundo. Mas há um detalhe aqui, Paulo diz, no mundo, mas como também no meio de vocês. Não adianta saber que o evangelho está sendo pregado às nações. No nosso meio ele tem que crescer.
e ele tem que ser proclamado. A gente glorifica a Deus pelos missionários, pelas nações, pela internet, por um monte de coisa, mas o Paulo está dizendo como acontece no meio de vocês. O evangelho está crescendo no mundo todo, mas será que no nosso meio está crescendo? A nossa igreja está envolvida nesse crescimento. A nossa igreja está envolvida na evangelização. A nossa igreja está envolvida nessa multiplicação. Ou a gente só ouve notícia e celebra em quatro paredes? A palavra do Senhor é que cada um deve dar fruto. Cada um deve fazer, através da sua vida, o evangelho crescer e se multiplicar. Amém? E aí Paulo diz, verso 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O que significa isso? Era uma igreja cheia do amor de Deus. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? E aí vamos começar agora a pregar no verso 9, a ministrar a partir do verso 9. E aí diz Paulo, por tudo isso que eu tenho ouvido falar de vocês, desde o dia em que ouvi, não cesso de orar por vocês e de pedir que transbordeis o pleno conhecimento. Diga comigo, falando de um conhecimento experimental. E a palavra pleno aqui significa total, completo. Eu sei o Salmo 91. Irmão, amém, glória a Deus. Até uma criancinha sabe. O que Paulo está dizendo é que precisamos ter conhecimento pleno. Pleno. Em outras palavras, nós só vamos ter conhecimento pleno de Deus se tivermos fome e paixão pelo Senhor. Quando nós não recorrermos ao Senhor apenas porque estamos com um problema, mas recorrermos a Ele por causa dEle. Nós cremos que a necessidade nos leva a buscar a Deus, mas o próprio Deus deve gerar em nós o desejo da gente buscar a Ele, por causa dEle. Ninguém aqui vai ter fome e sede de Deus se não amar a Deus. Ninguém aqui vai ter fome e sede de conhecer a Deus se não estiver apaixonado por Ele. Querer saber aonde agradá-lo e servi-lo. E aí Paulo diz no verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Essa expressão, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Irmãos, diga para a pessoa que está do teu lado, que desafio. Sabe o que Paulo está dizendo? Ninguém pode viver isso se não for no amor do Espírito, se não for no poder do Espírito. Paulo não diz assim, para agradar um pouco ao Senhor. Gente, ninguém agrada um pouco ao Senhor. Ou a gente agrada ou desagrada. E aí Paulo diz, para o seu inteiro. Quando Jesus morreu na cruz, o Pai não disse assim, você me agradou um pouco. Não. Esse é meu filho amado em que a minha alma tem todo prazer. Aleluia. Você tem que entender que o poder e a autoridade vêm para a nossa vida à medida que vivemos para agradar a Deus e não a nós mesmos. Para agradar a Deus, a igreja está sendo chamada para viver de maneira a agradar a Deus. E para agradar a Deus, em muitas áreas da nossa vida, nós vamos ter que desagradar a nós mesmos. Nós vamos ter que deixar nossa vontade de lado, nossa razão de lado, nosso bem-estar de lado. Paulo está dizendo aqui, olha, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E essa expressão, viver de modo digno do Senhor, significa conservando o que o Espírito Santo já entregou a vocês. Paulo está dizendo, gente, eu oro para que vocês continuem vivendo de modo digno do Senhor. E que modo digno é esse? Guardando a fé. Podem bater 1000 religiões na tua porta, 1000 filosofias, você não abre mão de Cristo. Você pode dizer, olha, vão dizer para você assim, você conhece a Bíblia? Não conheço toda não, mas conheço Cristo.
e sei que Ele é o Salvador. Amém? Viver a prática desse amor corporativo no corpo de Cristo, em função da vida eterna, da esperança que está entesourada no céu, fazendo crescer e multiplicar o Evangelho todos os dias da nossa vida, dando esse fruto que glorifica o nome do Senhor, e dependendo do Espírito Santo em tudo. Para Paulo, isso é viver de modo digno do Evangelho. Isso é viver de modo digno do Senhor. E quando nós vivemos dessa maneira, nós vamos frutificar, diga comigo, frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. Nós vamos ser, verso 11, fortalecidos com poder. Aleluia! Diga, fortalecidos com poder. Aí Paulo diz, segundo a força da sua glória, com toda perseverança e longanimidade. Aleluia. Agora Paulo começa a falar daquilo que nós podemos ter em Cristo Jesus, e ele começa a dizer que ele, a partir desse ponto em que estamos no Senhor, vivendo de modo digno, conservando aquilo que o Senhor já nos tem dado e fazendo crescer, nós vamos frutificar, irmãos, em toda boa obra. Nós vamos crescer no pleno conhecimento de Deus, nós vamos ser fortalecidos com poder. Fortalecidos, irmãos, com poder. Diga comigo, com poder. Não é com entretenimento. Você pode fazer 1000 cursos. Todos os 1000 cursos serão abençoados. Mas você só vai ser fortalecido com o poder do Espírito Santo. Fortalecidos com poder. Eu quero falar aos irmãos, aos jovens, aos novos decididos, aos irmãos, nós precisamos buscar o poder de Deus. Nós temos que buscar o poder de Deus. A igreja não vai vencer os obstáculos deste mundo se não for por meio do conhecimento da palavra e do poder de Deus. Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor está dizendo, é preciso conhecer as Escrituras, mas também é preciso experimentar o poder de Deus. Porque só com o poder de Deus nós vamos ser sustentados na hora da tentação. Nós vamos ficar livres de cair no adultério, na fornicação, na idolatria, na pornografia. Não é o quanto eu conheço da Bíblia, é o quanto eu tenho poder para vencer essas coisas. É o quanto eu tenho poder para vencer a mentira desse mundo. É o quanto eu tenho poder para perdoar. É o quanto eu tenho poder para praticar as boas obras. Por que você vê aí muitos escândalos? É de gente que não conhece a Bíblia? Não, é de gente que conhece muito, mas que não buscaram o poder de Deus. E se você só tem conhecimento da Bíblia e não tem poder, você tem apenas uma asa e não consegue voar em equilíbrio. É preciso que você tenha o conhecimento e é preciso que você tenha o poder. Esse negócio de dizer que poder já era, esse negócio de dizer que falar em língua já era, esse negócio de dizer que unção já era, não, irmãos, é a maior necessidade que nós temos hoje, é de poder e autoridade, de fogo, de unção, de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Cada crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Cada crente deve ter a sua experiência sobrenatural de Deus. Por quê? Porque na hora que o inimigo vier, você vai ter conhecimento da palavra? Tem, mas você vai precisar também de poder. De poder. Oh, glória a Deus. Com toda perseverança e longanimidade. Irmãos, quanta gente está desistindo da igreja? Eu estava lendo outro dia, alguém me estava falando ou lendo que a quantidade de pessoas que estão largando a igreja, se desviando, na minha época, né, na época da gente que é antigo aqui, a gente falava desviar. Né? Hoje não é mais desviar, hoje eu não sei o que é afastar, não sei.
passear lá fora, não sei o que é. A quantidade, gente, de crente que está desviando, a quantidade de gente que está aproveitando essa pandemia para nunca mais voltar na igreja, a quantidade de gente que está esfriando na fé é muito grande, gente. E aí a palavra diz que nós temos que perseverar. Paulo diz aqui com toda perseverança, nós vamos ser plenos, vamos estar revestidos, vamos conhecer, vamos ser fortalecidos com todo o poder, com toda a força da glória de Deus, para poder perseverar. E outra coisa diz longanimidade, paciência, e há uma vírgulazinha aqui, ele termina, diz assim, olha, perseverança, paciência, vírgula, com alegria. Por quê? Porque não adianta ter tudo isso, murmurar, triste. Gente, a pior coisa que tem é crente rabugento. Nenhum crente deve ser rabugento. Nenhum crente deve ser ranzinza. Todo crente deve ter a alegria do Senhor. Isso não é ausência de luta, não é ausência de problema, não é ausência de enfermidade. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai viver tudo isso. Mas é a alegria, irmãos, da salvação. É a alegria de saber de onde Deus nos tirou. Da onde Deus nos tirou, a obra que Ele fez na nossa vida. É a alegria de saber que estamos caminhando para a esperança, para o tesouro, para o depósito, para a vida eterna. É a alegria de saber que quando tudo isso aqui passar, nós vamos entrar no melhor de Deus. Então o apóstolo Paulo fala sobre esses degraus da graça, esses elementos da graça, porque nós precisamos perseverar, irmãos. É tempo de perseverar, é tempo de longanimidade, de paciência, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez capazes para a parte que nos cabe na nossa herança, a herança dos santos na luz. Diga para o irmão, você tem uma herança. Glória a Deus. Você pode ser uma pessoa simples, num serviço simples, de uma família simples, ou você pode ser um magnata. Sua esperança não está aqui, sua herança não está aqui. A nossa herança está na glória, a nossa herança está na eternidade, a nossa herança está na volta de Jesus. Aleluia. Então temos que dar graças ao Pai que nos fez capazes. Diga, Deus me fez capaz. Deus me fez capaz, Deus me fez idôneo, Deus me capacitou através de Jesus Cristo para receber. Diga para o irmão, Deus te capacitou através de Jesus Cristo para você receber a herança. Então manda o diabo calar a boca, manda o diabo calar a boca, quando ele disser que você não pode, quando ele disser que você não é filho, quando ele disser que Deus te esqueceu, quando ele disser que essa não é a vida que você pediu a Deus, quando ele disser, cadê Deus na tua vida, quando ele disser, cadê as promessas de Deus, você fala, Ele me fez capaz, Ele me capacitou para participar, para experimentar a parte que me cabe, da herança dos santos, aleluia, na luz. Glória a Deus. A igreja precisa se firmar nessa verdade. E aí, meus irmãos, para terminar, o apóstolo vai e continua, mas eu quero usar o verso 13 e o 14, que diz, e Ele nos libertou, e já nos transportou. Igreja do Senhor, tome posse desse pensamento. Tome posse dessa verdade. O diabo não tem mais poder na tua vida. O diabo não tem mais nada com você, nem você com ele. Mas pastor, eu ainda sou fraco, eu ainda falo alguma coisa. Irmão, eu sei e Deus também sabe. Agora, uma coisa que você tem que saber é que a sua fraqueza não anula o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Jesus te libertou e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! No qual você tem a redenção e a remissão
remissão dos seus pecados. Minha fraqueza não anula o que Jesus fez na cruz. Minha fraqueza é algo a ser tratado com base naquilo que Jesus fez na cruz. Irmãos, eu ainda vou continuar errando, você ainda vai continuar errando, nós ainda vamos continuar errando e acertando. Alguma coisa eu e você temos que ter certeza: fomos libertos, o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós fomos transportados para um poder, para um reino de poder. Sobre a nossa cabeça há um reino de poder, sobre a nossa vida há um reino de poder. Então, quando Satanás quer entrar na minha vida, eu aciono o reino. Quando o diabo quer entrar na minha casa, eu aciono o reino. Quando o inimigo quer entrar na minha mente, eu aciono o reino. Por quê? Porque eu fui liberto, você foi liberto e transportado para o reino do Filho do seu amor. E embora você acorde cedo para trabalhar todo dia, e embora você tenha que usar máscara e álcool gel, e embora você ouça as notícias que assolam o país e a humanidade todo dia, uma coisa você já sabe antes que todo mundo: você foi liberto e transportado para outro reino. E esse outro reino não tem vírus, esse outro reino não tem crise, esse outro reino não tem bolsa de valores, nesse outro reino o diabo não manda, e nós somos cidadãos desse reino, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Isso não significa que você virou perfeito, mas isso significa que você não pertence mais a Satanás. E se você não pertence mais a Satanás, se você pertence a Jesus, Ele vai cuidar de você, Ele vai moldar você, Ele vai tocar você, Ele vai entrar nas áreas da minha vida e da sua vida, onde precisam de tratamento, de correção. E não é o mundo, e não é A, nem B, nem C que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus, porque nós somos dele, e se nós somos dele, ele cuida do que é seu, ele cuida do que é dele. Sabe essa fragilidade, essa fraqueza que você está pensando aí agora, no momento que eu estou falando, e você está pensando: pois é, eu sou assim, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa fragilidade, sabe essa fraqueza, esse pecado, isso, seja lá que nome você queira dar, que você tem aí, sabe, que você está pensando nessa hora, sabe, o Espírito Santo também sabe, e ele está pronto, Ele está cuidando, Ele vai tratar, Ele vai resolver. Sabe por quê? Porque você está caminhando rumo ao seu tesouro celestial. Você pode tentar corrigir alguém, não vai conseguir, somente o Espírito Santo. Você pode tentar transformar alguém, você não vai conseguir, somente o Espírito Santo. Você pode tentar querer se livrar de uma mania, de um hábito, de um pecado, você não vai conseguir pelas suas próprias forças. Agora, se você estiver revestido de poder, do conhecimento, e se você entender que o diabo já não tem mais poder e domínio sobre a tua vida, porque o Senhor te libertou e te transportou, essa fragilidade que você não consegue vencer, você vai vencer. Vai vencer. Oh, que nesta manhã, meus irmãos, a igreja do Senhor receba esta palavra. É uma palavra para a vida da igreja. A vida da igreja. Porque quando o apóstolo Paulo diz, a fim de viverdes, deixa eu terminar só com isso, me dá só 5 minutos. Quando o apóstolo Paulo diz, a fim de viverdes, e olha que coisa tremenda, eu não posso deixar de falar isso. Essa expressão, a fim de viverdes, significa a fim de que vocês usem essa vida, desfrutem dessa vida. Irmãos, por que nós damos muito mais valor à vida natural do que à espiritual? Pelo simples fato de não conhecermos a espiritual. Porque se a gente conhece a vida espiritual, a gente vai investir muito mais nela, vai querer viver muito mais ela do que a vida natural. O que Paulo está dizendo, gente, vive essa vida. Sabe, quantas vidas nós temos aqui? Quantas vidas nós temos aqui? E curta, né, irmão? Se você viver... Hoje tem gente no Brasil, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito
glória a Deus, né? De 70 para 80, nossa expectativa de vida do brasileiro aumentou, graças a Deus. Mas o que é 100 anos? Tem um tio que fez 100 anos. O que é viver 80 anos diante da eternidade? Então a nossa vida é única e curta. E tem gente que fala assim, eu vou viver a minha vida, porque a vida é curta e só tem uma só. Não é assim que a gente fala? Está errado, não está certo. E por que é espiritual a gente não fala? Por que é espiritual a gente só tira domingo de manhã? A gente só tira quarta-feira à tarde, à noite. A gente só tira no momento devocional. Por que a gente não vive a vida que agrada a Deus? Porque nós também não temos 2 vidas espirituais, 3 eternas, nós também só temos uma. E se perdermos, vamos para o inferno. O que Paulo está dizendo, gente, tudo que vocês têm em Cristo, vivam, desfrutem. Vivam a vida, produzem, amem, cresçam. Vivam essa vida santa, viva essa vida espiritual, viva, assim como você quer viver, quer crescer, quer casar, quer ter filho, quer se formar, quer ter dinheiro, quer desfrutar da vida natural, também deseje tudo que você tem em Cristo Jesus. Irmãos, se Jesus quer me dar uma unha de bênção, uma unha, eu quero. Ah, Senhor, umazinha, dá para outro. Não, eu quero. Desfrute de tudo, viva a vida, viva, desfrute dessa vida. É isso que Paulo está querendo dizer. Viva, vivei, vivam. Para com esse negócio de não é meu, não posso, não dá, não é para mim, é só quando estiver na glória. Não, irmãos, viva, vivei a vida de Jesus. Feche os olhos, vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, que palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Necessitamos, Senhor, sermos encaixados nesse plano eterno de Deus. Não apenas para a salvação da alma, porque isso nós já temos, mas para, Senhor, aprendermos a desfrutar de Cristo, desfrutar do seu amor, desfrutar da sua graça, desfrutar do seu perdão, desfrutar da sua presença, desfrutar da sua palavra, desfrutar, Senhor, até do seu tratamento. Porque se Deus não nos tratar, Pai, quem vai nos tratar? Se o Senhor não nos corrigir, não entrar na área da nossa vida e nos não tratar, não corrigir, quem vai fazer isso, Senhor? Senhor, então nos alegramos até no tratamento, porque sabemos que Tu estás tomando conta de nós. Senhor, tira essa tristeza maldita dos nossos corações, tira essa murmuração, muda a nossa mentalidade. Que a igreja do Senhor em toda a terra seja como a igreja dos Colossenses, que não abre mão da fé em Cristo. Cristo ainda será o centro, continuará sendo o centro, a base, o fundamento e o alvo. Que essa igreja, Senhor, continue sendo uma igreja que ama, que perdoa, continua sendo uma igreja que cresce e que multiplica o Evangelho, Senhor. Que não seja uma igreja de discurso, mas de prática. Não seja uma igreja, Pai, que tenha apenas atividades, mas uma igreja que tenha vida. Senhor, já fomos libertos e transportados para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, não deixa o diabo ficar acusando. Senhor, renova a nossa mente agora. Senhor, nós não aceitamos o diabo nos acusando. O que nós queremos é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos tratando, nos incomodando. E o Espírito Santo, Pai, quando faz isso, é para o nosso bem. Senhor, que possamos viver com dignidade, com longanimidade, com perseverança,
na prática do amor ágape, Pai, com alegria, porque o Senhor já nos libertou, já nos transportou para o reino de Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Abençoa teu povo aqui, abençoa teu povo em casa, nos leva agora em paz, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Que essa palavra seja um encorajamento para buscarmos mais, Pai Celestial. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, passamos 10 minutos. Olha, Deus abençoe sua vida. Você que está em casa, Deus te abençoe. Daqui 20 minutos, nós vamos começar o nosso próximo culto. Se você perdeu algum culto, vai no YouTube, está lá o nosso culto. Queridos, não deixe de usar o álcool, a máscara. Deus te abençoe, tenha um bom descanso, um bom almoço, uma semana abençoada. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.